Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 15 de abril de 2023. Um sábado de muitos jogos, com a volta do Campeonato Brasileiro da Série A. Separei para vocês 14 palpites com duas opções de aposta por jogo. E no final do vídeo teremos 2 bilhetes prontos para você estar investindo. Antes, peço para que se inscreva no canal quem não for inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para esse sábado, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. E se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 15 de abril. Começando pela La Liga, a partida entre Vila Real e Valladolid. Na classificação, o Vila Real é quinto colocado com 47. O Valladolid é o 17º colocado com 29. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Vila Real vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Valladolid, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Vila Real venceu jogando fora de casa por 3-0. A ODD está marcando aqui um favoritismo para a equipe do Vila Real a 1,50. E vou deixar aqui para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol, como segunda opção de aposta, Vila Real para vencer. Agora pela Bundesliga divisão principal, partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim. Na classificação, o Bayern de Munique é líder com 58 pontos. O Hoffenheim é o 14º colocado com 28. O Bayern de Munique, que na próxima semana tem jogo válido pela Champions League, uma decisão contra a equipe do Manchester City. No primeiro jogo perdeu por 3-0, agora decide seu jogo em casa. Para esse jogo contra a equipe do Hoffenheim, vejo um jogo muito perigoso. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Bayern vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Hoffenheim, jogando fora de casa, vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Bayern venceu jogando fora de casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 1,20 para a equipe do Bayern. O palpite que vou deixar para vocês, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2,5 gols. Como segunda opção de aposta, uma possível zebra, você pode pegar Hoffenheim para vencer ou Hoffenheim com um empate. Ainda pela Bundesliga, a partida entre Leipzig e Augsburg. Na classificação, o Leipzig é quarto colocado com 48 pontos. O Augsburg vem lá embaixo na 13ª colocação com 29. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Leipzig vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Augsburg, jogando fora de casa, vem de 1 empate e 4 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, ficaram no empate em 3-3. A ODD está marcando aqui a 1,25 para a equipe do Leipzig. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 2,5 gols, como segunda opção de aposta, Leipzig para vencer. Ainda pela Bundesliga, a partida entre Stuttgart e Borussia Dortmund. Na classificação, a equipe do Borussia é segundo colocado com 56 pontos. Já a equipe do Stuttgart é o 16º colocado, abrindo a zona de rebaixamento com 23. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Stuttgart vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Borussia Dortmund, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Borussia venceu jogando em casa por 5-0. A ODD está marcando aqui a 1,95 para a equipe do Borussia. O palpite que vou deixar para vocês de Borussia para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2,5 gols. Premier League, partida entre Chelsea e Brighton. Classificação no momento, a equipe do Chelsea, ele é o 11º colocado com 39 pontos. O Chelsea, que na próxima semana tem jogo válido pela Champions League, recebe a equipe do Brighton, que é o 7º colocado com 46.
Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Chelsea vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Brighton, jogando fora de casa, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, o Brighton venceu jogando em casa por 4-1. A ALDD está marcando aqui a 2,55 para a equipe do Chelsea. O Chelsea, que na próxima semana joga em casa contra a equipe do Real Madrid pela Champions League. No primeiro jogo perdeu por 2-0 e precisa tirar uma diferença de 2 gols para esse jogo contra a equipe do Brighton. A boa equipe do Brighton, vou deixar aqui para vocês. Na primeira opção, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Brighton com empate. Ainda pela Premier League, partida entre Tottenham e Bournemouth. Na classificação, a equipe do Tottenham é quinto colocado com 53 pontos. O Bournemouth vem lá embaixo na 15ª colocação com 30 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Tottenham vem de 4 vitórias e 1 empate. O Bournemouth, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, a equipe do Tottenham venceu jogando fora de casa por 3-2. A ALDD está marcando aqui a 1,45 para a equipe do Tottenham. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 1,5 gols, como segunda opção de aposta, Tottenham para vencer. Voltando pela La Liga, a partida entre Atlético de Bilbao e Real Sociedade. Na classificação, a equipe do Real é quarto colocado com 51 pontos. O Atlético de Bilbao é sétimo colocado com 40 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Bilbao vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Real Sociedade, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, o Real venceu jogando em casa por 3-1. A ALDD está marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa e 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora pelo campeonato italiano, partida entre Napoli e Verona. Na classificação, a equipe da Napoli é líder com 74 pontos. O Verona, ele vem na 18ª colocação com 22. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe da Napoli vem de 12 derrotas e 3 vitórias. A Napoli, que na próxima semana recebe a equipe do Milan jogando em casa pela Champions League, já que no primeiro jogo perdeu por 1-0, precisa tirar uma diferença de 1 gol ou mais para passar de fase. A equipe do Verona, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, a Napoli venceu jogando fora de casa por 5-2. O palpite que vou deixar para vocês, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols para botar no bilhete pronto, como segunda opção de aposta mais arriscado. Ambas equipes marcam. Voltando pela Premier League, partida entre Manchester City e Leicester. Na classificação, a equipe do City é segundo colocado com 67 pontos. O Leicester, ele é o 19º colocado com 25. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o City vem de 5 vitórias seguidas. O Leicester, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, o City venceu jogando fora de casa por 1-0. A ALDD está marcando aqui a 1,14 para a equipe do City. O City, que na próxima semana recebe pela Champions League a equipe do Bayern de Munique. Venceu o primeiro jogo jogando em casa por 3-0 e vai até a Alemanha receber a equipe do Bayern de Munique fora de casa. Um jogo bem difícil. Para esse jogo vou deixar aqui para vocês apenas uma aposta única acima de 2,5 gols. Voltando pelo campeonato italiano, partida entre Inter de Milão e Monza. Na classificação, a equipe da Inter é quinto colocado com 51 pontos. O Monza, ele é o 13º colocado com 35. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe da Inter vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Ainda que na próxima semana recebe a equipe do Benfica pela Champions League, já que no primeiro jogo venceu jogando fora de casa por 2-0. Um jogo bem difícil jogando em casa pela Champions League contra a equipe do Benfica. Para esse jogo contra a equipe do Monza, eu vou deixar aqui para vocês um palpite apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols para botar num bilhete pronto. Brasileirão Série A, jogo de estreia, partida entre Palmeiras e Cuiabá. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas. O Cuiabá, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, ficaram no empate em 1-1. A ALDD está marcando aqui a 1,30 para a equipe do Palmeiras.
O palpite que vou deixar para vocês de Palmeiras para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gol. Voltando pela La Liga, a partida entre Cádiz e Real Madrid. Na classificação, a equipe do Real é segundo colocado com 59 pontos. O Cádiz vem na 14ª colocação com 31 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Cádiz vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. O Real, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Real Madrid, que recebe a equipe do Chelsea jogando fora de casa pela Champions League na próxima semana, já que no primeiro jogo venceu jogando em casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 1,60 para a equipe do Real. O palpite que vou deixar para vocês apenas na linha de gols, acima de 1,5 gol. Agora pelo campeonato francês, partida entre PSG e Lens. Na classificação, a equipe do Lens é segundo colocado com 63 pontos. O PSG é o primeiro colocado com 69. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do PSG vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Lens, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos direto, o Lens venceu jogando em casa por 3-1. A ODD está marcando aqui a 1,67 para a equipe da casa e 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, você pegar no bilhete pronto, numa dupla ou numa tripla, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, ambas equipes marcam. E passando para a próxima e última tip pelo Brasileirão Série A, partida entre Fortaleza e Internacional. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Fortaleza vem de uma derrota e 4 vitórias. A Inter, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Fortaleza venceu jogando em casa por 3-0. A ODD está marcando aqui a 2,15 para a equipe da casa e 3,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Fortaleza com empate como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Agora passando pelos bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, 15 de abril. Pegamos aqui para vocês uma duplinha. Borussia Dortmund para vencer, o Stuttgart a 1,95 e Fortaleza com empate a 1,30. Essa dupla gerou um DD de 2,53. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$253. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês uma tripla de over, acima de 1,5 gol na partida entre Vila Real e Valladolid a 1,22. Acima de 1,5 gol Tottenham e Bournemouth a 1,22. E acima de 2,5 gols Manchester City e Leicester a 1,33. Essa tripla gerou um DD de 1,99. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$199. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!